Maravilha. Vamos começar então a definição aí de subespaço vetorial. Vimos aí toda a estrutura, né, do espaço vetorial na aula passada. E, claro, o subespaço vai ser um subconjunto do espaço vetorial. Um subconjunto não vazio. E, claro, mantendo algumas propriedades do espaço vetorial. Então, vamos à definição. Temos que um subespaço de um espaço vetorial, V, é um subconjunto. H está contido em V, claro, e satisfaz três propriedades. Três propriedades que nos asseguram o que realmente é um subespaço vetorial. Não é todo subconjunto de um espaço vetorial que vai ser... tem que garantir algumas propriedades. O vetor nulo, por exemplo. O vetor nulo de V tem que estar em H. Dados dois elementos de H, já sabemos que qualquer elemento do conjunto V é considerado um vetor, por ser elemento, por ser espaço vetorial, os seus elementos são chamados de vetores, independentes da sua magnitude. Então, qualquer que seja o V no conjunto H, ele está fechado em relação à adição. Então, a soma de U com V pertence ao conjunto H. E vale a multiplicação por escalar, que é uma propriedade do espaço vetorial. Então, qualquer que seja V em H e alfa 1 é escalar, aí teremos a multiplicação que pertence a H. Bem, essa é a definição de subespaço vetorial, claro, um subconjunto de um espaço vetorial V. Temos algumas observações e preste bem atenção à observação, que é muito relevante no momento. Subespaço vetorial. As propriedades de subespaço vetorial garantem que todo subespaço H de V é um espaço vetorial, com respeito às operações já estudadas de espaço vetorial, já definidas no próprio conjunto V. Então, se temos um subconjunto do espaço vetorial que atendam às condições da definição, podemos afirmar que temos um espaço vetorial. E o subespaço, neste caso, também é um espaço vetorial. Mas, vejamos. Primeiro, o vetor nulo do espaço vetorial V tem que estar no conjunto H. Ok? E dados dois vetores, dois elementos do conjunto H, U mais V tem que estar em H. Então, essas observações é que são relevantes para identificar se o conjunto é ou não um subespaço do espaço vetorial V. Então, qualquer que seja V, qualquer que seja o vetor que esteja no conjunto H e um escalar qualquer, a multiplicação por escalar deve estar no próprio conjunto. Então, estas três características aqui é que definem o subespaço vetorial. Não mais, com essas informações, devemos nos convencer que o conjunto, que é subconjunto do espaço vetorial V, munido dessas operações, quais são as operações? Adição e multiplicação por escalar. Claro, contendo o vetor nulo, não esqueça. Você tem adição, multiplicação por escalar, mas tem que conter o vetor nulo. Porque se não contém o vetor nulo, você não tem um elemento neutro usual, né?
do espaço vetorial. Então, com essas condições, estamos assegurados que o conjunto H, subconjunto do espaço vetorial V, também é um espaço vetorial. E observe que, considerando, por exemplo, três vetores U, V e W no espaço vetorial V e alfa e beta escalares, vai continuar valendo. Valendo a comutativa, valendo a associativa, já apresentada no espaço vetorial. Como o vetor nulo vai estar lá, teremos o elemento neutro. Claro, nos referimos ao elemento neutro usual. Sabemos que podemos ter um elemento neutro que não seja usual, mas aí é outro estudo, ok? Tudo bem. Então, existe menos U em H, tal que vale o simétrico, que gera o elemento neutro, a associatividade da multiplicação por escalar. Aqui nós temos o quê? Nós temos aqui, ó, o produto escalar, ou múltiplo escalar, alfa, beta, por um vetor U, e associando alfa por a multiplicação escalar beta U. Exatamente. E temos uma distributividade. De quê? De um escalar, o alfa multiplicando a soma de dois vetores, que é sempre igual a alfa U mais alfa V. E por falar em distributividade, temos a distributividade também da soma de dois escalares e por um vetor U, que é igual a alfa U mais beta U. Veja que é diferente as duas distributividades, né? Aqui nós temos um escalar em relação à soma de dois vetores, e aqui nós temos a soma de dois escalares em relação a um vetor. Mas ambos são distributividade. Claro, e faltando uma agora, né? Faltando uma, a propriedade da multiplicação por 1, que aparentemente é inofensiva, mas faz parte e é inerente. Bem, conhecido isso, nós temos a definição de espaço vetorial, já estudada. Reconhecemos qualquer subconjunto com esse perfil como sendo um subconjunto do espaço vetorial, que também é um subespaço, ou seja, é um espaço vetorial também, mesmo que mais restrito. Podemos entender alguns exemplos. Esse clássico aqui, ó, nós temos no R3, é um exemplo trivial de subespaço vetorial. Então, no R3, no espaço tridimensional, você sabe que o vetor nulo e o próprio R3 são subespaços triviais, ok? E, claro, e todas as retas que passam na origem. Exatamente. Mas vamos ver um exemplo mais consistente. Exemplos de quê? De subconjuntos de espaços vetoriais, que também são espaços vetoriais, e recebe o nome de subespaços vetoriais. É isso que nós temos. Então, vamos lá. Seja o conjunto de todos os vetores de R3, todos os vetores, cujas componentes são todas iguais. Então, temos um conjunto, digamos, um conjunto U de ternas ordenadas. Vou escrever a terna com A, B e C. Agora, todas iguais. A considerar a definição de subespaço, o vetor nulo deve estar em U. Está. É um caso afirmativo. É ou não é? Claro. O vetor nulo, todas as coordenadas são nulas. Consequentemente,
A, B e C são iguais a zero. Então, sim, afirmativo. Agora, temos que verificar adição e multiplicação por escalar. Como nós verificamos adição sempre em um subconjunto de um espaço vetorial para saber se ele é ou não um subespaço vetorial, ou reconhecer que ele é um subespaço vetorial? Bem, tomando dois vetores, mas esses vetores têm que estar no perfil do conjunto. Olhe como está o nosso conjunto definido aqui. Ó. O conjunto U é um conjunto de ternas ordenadas em que A, B e C são iguais. Então, vamos tomar dois elementos em U. Digamos U e V. Agora com o mesmo perfil dos elementos de U. Então, vamos escrever U com 3 coordenadas iguais e V também com 3 coordenadas iguais. E mais um escalar. E mais um escalar. Então, somando U com V, como nós procedemos? Exatamente, somando coordenada a coordenada. É assim que somamos vetores, né? Primeira coordenada com primeira coordenada, segunda coordenada com segunda coordenada, e assim sucessivamente. Então, na terna ordenada, vamos somar, obtendo um vetor cujas coordenadas são todas iguais. Portanto, este vetor, U mais V, pertence ao conjunto U. Então, está fechado em relação à adição. Já garantimos que o vetor nulo está em U, garantimos que vale a adição, só falta a multiplicação por escalar. E K vezes U é K vezes a terna com todas as coordenadas iguais. Como nós procedemos? A multiplicação é trivial. Cada coordenada multiplica por K. Então, o vetor obtido tem coordenadas iguais, portanto, está em U. Podemos, então, de forma afirmativa, dizer que U é o quê? É um subespaço do espaço vetorial R3, que já conhecemos, o espaço vetorial R3. Ok? Então, basicamente, quando temos um subconjunto de um espaço vetorial, nós temos um espaço vetorial, chamado subespaço vetorial. Vale a adição e multiplicação por escalar. Tendo o vetor nulo, já nos assegura que também trata-se de um subconjunto chamado subespaço vetorial do espaço vetorial considerado. Bem, na aula de hoje, nós vamos trabalhar algumas demonstrações, alguns resultados e com um pouco de argumentação, vamos nos convencer desses resultados. Aliás, faz parte do nosso objetivo da aula, exatamente colocar esse trabalho de interpretação, para valorizar as notações, e claro. Então, vamos, de forma lógica, fazer as argumentações, a considerar o que temos no resultado, no caso, os teoremas. Preste bem atenção. Olha o teorema, o que diz. Se W1 e W2 são subespaços de um espaço vetorial V, então W1, interseção com W2, ou seja, a interseção de W1 com W2 é um subespaço do espaço vetorial V. O teorema é um resultado matemático. Se queremos
nos convencer deste resultado, devemos partir exatamente da argumentação inicial, que é a hipótese do teorema. Qual é a hipótese desse teorema? Nós temos que W1 e W2 são subespaços de um espaço vetorial V. Bom, se são subespaços, são subconjuntos que admitem exatamente as propriedades já apresentadas. Então, vamos nos convencer que a interseção de W1, interseção com W2, também é um subespaço de V. Isso é muito interessante, é um resultado importantíssimo da álgebra linear. Ok? Então, vejamos. Partindo desse pressuposto, que W1 e W2 são subespaços, que é a hipótese do teorema, vamos nos convencer da tese. Então, essa interseção é o subespaço. Isso aqui é a tese. É o resultado que garante que se W1 for e W2 são subespaço, obrigatoriamente a interseção também será um subespaço. Ou seja, vale a definição. O vetor nulo vai estar lá, sim, e vai estar munido da adição e multiplicação por escalar. Claro que não precisamos provar os 8 axiomas de espaço vetorial, não, porque já foi definido subespaço vetorial. Uma vez que são subconjuntos do espaço vetorial, ele goza das propriedades do espaço vetorial. Já garante que o vetor nulo está lá. E sim, por quê? Veja, para você se convencer que a interseção é um subespaço, primeiro vamos ver se ele é fechado em relação à adição. Como é que você prova isso? Como é que você prova que W1 com W2 ele é fechado em relação à operação da adição? Você vai tomar, inicialmente, dois vetores, você toma dois vetores na interseção e vai ter que se convencer que a soma desses vetores continua na interseção. Então, o princípio é sempre esse. Você tem que mostrar que ele é fechado em relação à adição. Mas mostrar o quê? Mostrar que a interseção é que é o subespaço. Então, vamos pegar dois elementos, dois vetores da interseção. Digamos U e V. Se esses dois vetores estão na interseção, a definição nos conduz a pensar que tanto U e tanto V estão em W1 e ao mesmo tempo em W2, porque está na interseção. Compreendido isso, há uma argumentação mais forte na hipótese do teorema, que eles W1 e W2 são o quê? São subespaços. E o fato de ser subespaço já nos garante que eles são fechados em relação à adição. Ok? Então, temos dois vetores em W1. O vetor U e o vetor V. Mas W1, por hipótese, é um subespaço, assim como W2 também é. Então, já sabemos que W1 e W2 são fechados em relação à adição. Então, U mais V pertence a W1 e U mais V pertence a W2, pela condição de subespaço. Então, essa garantia já nos conduz a pensar que U mais V está em W1, assim como U mais V está em W2. Claro, se o vetor soma de U com V está em W1 e ao mesmo tempo está em W2, temos que U mais V na interseção de W1 com W2. Veja, ó,
Por quê? Por qual motivo podemos concluir isso? Porque U mais V está em W1 e U mais V também está em W2. Logo, U mais V está na interseção de W1 e W2. Aí, por que garantimos que U mais V está em W1? Porque são subespaços. São subespaços, ambos. Então, concluímos exatamente isso, que U mais V está na interseção. Veja que a demonstração é uma demonstração argumentativa. Se você tem as definições, você consegue argumentar com logicidade os resultados. A ideia de mostrar que a interseção de W1 com W2 é fechado também em relação à multiplicação por escalar, segue o mesmo caminho. Então, percebam o que precisamos compreender na demonstração. Nós temos uma hipótese e temos uma tese. O que queremos demonstrar não é a hipótese, é a tese. Então, a tese diz que W1, interseção com W2, é um subespaço de V. Já mostramos que está fechado em relação à adição e agora queremos mostrar que está fechado em relação à multiplicação por escalar. Ora, se é multiplicação por escalar, temos um escalar e temos um vetor que está no conjunto. O conjunto que estamos questionando no momento é a interseção de W1 com W2. Então, vamos supor, temos um vetor U que está nessa interseção e o escalar. E vamos nos convencer que o alfa U também esteja aí dentro. Mas qual é a argumentação para que isso ocorra sempre? Ora, a mesma. O vetor U está na interseção, logo vai estar em W1 e, ao mesmo tempo, em W2. Tá ok? Então, temos U, elemento de W1, e U, ao mesmo tempo, elemento de W2. Ora, o teorema diz que W1 é um subespaço do espaço vetorial V. Se W1 já é um subespaço, já sabemos que o vetor nulo está lá. Por hipótese, ó, a hipótese que garante isso. Então, o que nós vamos fazer é exatamente a multiplicação por escalar, que já está garantida por ser subespaço. Então, alfa U pertence a W1 e alfa U também vai pertencer a W2 pelo mesmo motivo. Que motivo é esse? W1 e W2 são subespaços. Todo subespaço está fechado em relação à adição e multiplicação por escalar pela definição. Então, o alfa U pertence a W1? Sim. O alfa 2 pertence a W2? Sim. Perfeito. E o que garante isso? Garante que alfa U está na interseção de W1 com W2. Ora, fechado em relação à adição, fechado em relação à multiplicação por escalar, acabamos de nos convencer que W1, interseção com W2, é um subespaço do espaço vetorial V. É isso que acabamos de nos convencer. E é um resultado de extrema importância, porque em consequência disso vem outros resultados. Agora, nós fizemos isso para dois conjuntos, né? Dois conjuntos, caso W1 e W2. O resultado ele pode ser generalizado para um número finito de
subespaço. Um número finito. Agora, a demonstração não é feita da mesma maneira. Como eu havia dito, nós estamos agora numa fase mais evolutiva. É isso que temos que nos preparar cada vez mais. Fixar as definições, fixar os exemplos, fixar os contra-exemplos e, ao mesmo tempo, estar de acordo com as interpretações, podendo lançar mão dessas argumentações para justificar resultados. E nem sempre tudo é imediato, como uma equação do segundo grau, ou uma inequação. E você soma, subtrai, e ambos os membros faz uma simplificação. Não. Aqui você tem que lançar mão exatamente de informações, definições, levando em consideração as hipóteses do teorema. O que é que você tem como hipóteses? E lembre-se, numa demonstração formal, você não pode omitir hipótese alguma, tá? Torna-se até redundância, mas você não pode omitir a hipótese do teorema. Não. Todas as informações devem ser costuradas na argumentação lógica para você se convencer de algum fato. Estes são os princípios demonstrativos. Então, teoria que segue, vamos lá, a parte mais interessante da álgebra linear, exatamente, chega a ser motivacional, é trabalhar com esses argumentos de maneira consistente. Quando você domina, você sabe, não, o que é um espaço vetorial? Você tem em mente o que seja o subespaço vetorial e chega a pensar em um subconjunto, claro que um subconjunto especial, que também é um espaço vetorial. Então, você enxerga essas definições, você lança mão das definições nas argumentações, você consegue, de forma dedutiva, se convencer de resultados mais abrangentes, de forma lógica, sem se contradizer. Exatamente. Então, vamos lá. Teoria que segue, vamos ao teorema. Aqui temos a generalização do teorema anterior. E você tem aí exatamente W1. Ali é W2, por favor. Corrija aí. W1, W2, WR. Eu sempre faço essas alterações. Eu não sei por que a coisa não acontece salvar aqui. Mas aqui é W1, W2, ok? WR. Você tem um número finito de subespaços. Não vou mexer nisso agora, não. Você está entendendo que é W1, W2, WR. São subespaços de um espaço vetorial V. Então, a interseção desses subespaços também será um subespaço de V. Ok? Exato. Então, pense da mesma maneira que foi feito anteriormente. Pense, costure essa ideia. Você tem um número finito de subespaços vetoriais e, ao mesmo tempo, você tem uma interseção desses subespaços e vai se convencer, de maneira lógica, que essa interseção é um subespaço. Eu volto em 30 segundos. Tudo em ordem? W1,
W2 agora aí no lugar, WR. Número finito. A ideia é essa. Você tem um número finito de subespaços vetoriais. Então, olha a tese. Ó. Então, a interseção desses subespaços também será um subespaço de V. Não, pelo teorema anterior, a gente viu aqui, ó, W1 interseção com W2. Então, nós estamos enunciando a generalização de maneira argumentativa, até na escrita da interseção. Nós temos aqui, por hipótese, um número finito, não só 2 subespaços, mas um número finito, né? E essa interseção também. E nós vamos nos convencer que essa interseção é um subespaço de V. Bom, para 2, nós já nos convencemos. Pelo menos eu me convenci. Ok? Então, vamos nos convencer que o resultado é válido para um número finito de resultados. Então, está aqui, ó. Qual é a argumentação? Nós temos que nos convencer, aqui após a tese, que essa interseção de subespaços é também um subespaço vetorial. Então, vamos escrever aqui, ó, considerando. Vamos considerar aqui W como sendo a interseção dos subespaços considerados aqui na hipótese. Então, W é igual W1, interseção com W2, interseção com W3, enfim, interseção com o résimo subespaço vetorial do espaço vetorial V. Ok, é uma interseção. W é uma interseção de subespaços vetoriais. Uma quantidade finita. Pronto. Agora, a hipótese nos assegura que cada conjunto desse é um subespaço vetorial. A hipótese, veja aqui. Você tem um número finito e esse número finito de conjuntos já são subespaços do espaço vetorial V. E, por definição, sabemos que todo espaço vetorial tem um vetor nulo. Pelo menos o vetor nulo está lá. Então, isso nos assegura que W, essa interseção, é diferente do vazio. Já é diferente do vazio. Por conta de que ser diferente do vazio? Pois cada um dos subespaços já contém um vetor nulo. Se é subespaço, o vetor nulo tem que estar lá. Lembre-se disso. Moral. Pronto. W diferente do vazio. Agora, falta nos convencer que essa interseção está fechada em relação à adição e também em relação à multiplicação por escalar. E essa demonstração nós vamos fazer por construção, né? Nós vamos argumentar esse fato de maneira lógica, de maneira construtiva, de maneira a nos convencer desse fato, de forma irrebatível. Exatamente isso. Então, vamos tomar, então, 2 vetores. Quando eu falo sejam, eu estou considerando, por hipótese, 2 vetores quaisquer. Porque nós queremos o quê?
nos convencer que ele é fechado em relação à adição. Então, vamos pegar dois vetores quaisquer em W. W é essa interseção de subespaços vetoriais, que já comentamos. E claro que, desse modo, todos os subespaços de W contêm o vetor soma de U com V. Porque você está pegando o quê? Dois vetores arbitrários em W. Se ele está em W, como é construído W? Com a interseção de um número finitos de subespaço vetorial do espaço vetorial V. Então, significa que esses dois vetores U e V estão em cada um deles, W1, W2, W3, enfim, até o résimo subconjunto de V, o WR. Então, se eles estão lá e todos eles são subespaços, vale a soma, ou seja, U mais V está em W1? Sim. U mais V está em W2? Claro. U mais V está em WR? Sim. Todos eles, porque são subespaços vetoriais. E eles têm uma interseção, que essa interseção é o próprio W. Então, U mais V está em W. Entenderam? Então, sendo assim, todos os subespaços de W contêm o vetor soma de U com V. Isso garante que W é fechado em relação à operação da adição. Entendeu? É uma questão de argumentação dentro da aplicação das definições estudadas. Então, nós estamos passando por uma fase mais evolutiva da matemática. Ou seja, as demonstrações nem todas são diretas, elas são de forma lógica, dedutiva, você fecha uma argumentação. Claro, sem se contradizer. Se você falar A implica em B e A não implica em B, ou se uma outra hipótese implicar em B, não será considerado. Mas desde que você tenha essa consciência de que P implica em Q, aí você consegue chegar a uma explicação dedutiva. Então, sempre partindo de quê? Da hipótese do problema. Você tem que considerar toda a hipótese. Ora, você tem uma hipótese, né? Que é a parte da argumentação inicial, e a partir dali, de forma lógica, você lança a mão a justificar que sempre vai acontecer aquele fato. Nunca esqueça, hipótese implica numa tese. Não é a tese que implica na hipótese. É a hipótese que implica numa tese. Quando é que vai acontecer a tese implicar numa hipótese? Em situações que você tem uma bicondicional. Você P implica em Q e Q implica em P. Ou seja, P, se e somente se Q acontece. Algumas situações podem ser dessa maneira. P implica em Q e, ao mesmo tempo, Q implica em P. Mas nem sempre isso acontece. Nem sempre. E isso tem que ser levado em consideração. É como você falar assim, a ordem dos fatores não altera o produto. Não, depende. Depende. Você pega duas matrizes, uma matriz A, uma matriz B, que é assunto da álgebra linear. Nem sempre A vezes B é igual a B vezes A. Então, essa ideia de que
A vezes B é igual a B vezes A, nem sempre. Há situações que isso não funciona. Então, são falácias, né? Você tem que ficar atento nessas argumentações. Muito atento. Às vezes você lança a mão de um argumento bonito e se convence de algo pela mentira. Tem que ficar muito atento a isso. A vezes B, nem sempre é B vezes A. Mas algumas pessoas, de tanto ouvir que A vezes B é igual a B vezes A, acreditam que isso vale sempre. Ainda mais quando fala na rainha das ciências, que é a matemática. O negócio não é tão simples assim, não. Vamos lá. Então, nós concluímos o quê? Que U mais V está em W, ou seja, é fechado em relação à adição. Verificamos. Uma parte aí da demonstração. Qual é a outra parte que está faltando? A multiplicação por escalar. Vamos lançar do mesmo argumento? Teoria que segue, vamos lá, vamos pensar. Positivo. Bem, a multiplicação escalar sempre precisamos de um escalar e de um vetor. Esse vetor tem que estar no conjunto. O conjunto que está na tese é uma interseção de outros subconjuntos do espaço vetorial. Já vimos isso. Por construção, já temos aqui o W. É o mesmo. W igual W1 interseção com W2, interseção com WR, enfim. Então, vamos tomar aí um escalar, um arbitrário e um vetor em W. Claro, com a mesma argumentação. Se o vetor estiver em W, vai estar em cada um desses. Porque W é uma interseção de subconjuntos de V. Consciente disso, já podemos, por construção, entender que U estará em WI. É assim que na demonstração podemos usar a notação WI, porque o I varia, como trata-se de um número finito de conjuntos, WI, I varia de 1 a R. Você tem R subconjuntos do espaço vetorial V. W1, W2, W3, W4, até WR. Então, para cada WI, com I variando de 1 a R, o U vai estar lá, porque o U está em W. Você está supondo que o U esteja em W. E por construção, W é uma interseção de subconjuntos. Então, está em todos eles. Agora, a argumentação inicial, que é a hipótese do teorema, diz o quê? Que cada um desses subconjuntos é um subespaço vetorial. Então, já está fechado em relação à multiplicação por escalar. Ou seja, por argumentação, você tem que αU pertence a W1? Sim, pertence a W1. E o αU pertence a W2? Sim, pelo mesmo motivo, W2 é subespaço. Pertence a W3? W4, enfim, a WR. Logo, está em todos ao mesmo tempo. Estando em todos, está na construção do W, que é a interseção. Então, garantimos, de forma lógica, que WR vai estar em W. Usamos o quê? Qual foi o escalar aqui? Usamos o escalar alfa. Então, αU está em W. Por essa ideia. E, claro, isso prova que W ele é fechado em relação à multiplicação por escalar. Olha, o vetor nulo está lá, fechado em relação à adição e fechado em relação à multiplicação por escalar. Isso garante a definição de subespaço vetorial. Então, nessa generalização está provado que vale para um número finito de subespaços vetoriais de um espaço vetorial V, também será um subespaço vetorial.
Então vamos lá. O que acabamos de nos convencer nesse resultado mesmo, que a interseção desses subespaços também será um subespaço de V. Simplesmente isso. Uma generalização de um resultado simples, né? E bonito que fizemos agora há pouco, que foi esse resultado aqui, ó. Nós demonstramos agora há pouco. Exatamente. E dois subespaços vetorial de um espaço vetorial V, a sua interseção continua sendo o subespaço vetorial V. E agora, de uma maneira mais generalizada, para um número finito, nos convencemos disso. Aula que segue, vamos lá. Vamos aproveitar o tempo. Tempo é conhecimento. Tempo é conhecimento. Então, veja aqui. Temos V. Quando escrevo V igual a Rn de uma forma simplificada, estamos considerando o espaço vetorial V Rn. Aquele conjunto das ênuplas, com N coordenadas, você já conhece. Então, aqui temos o conjunto W, exatamente um conjunto de ênuplas com N coordenadas, portanto, um subconjunto de V. Cada ênupla dessa pertence a V, claro que está em W, tal que a primeira coordenada, olha o perfil do conjunto, a primeira coordenada é nula. Então, para que o elemento ou o vetor esteja em W, a primeira coordenada é nula. Então, por tudo que vimos, podemos nos convencer que W é um subespaço de V. Com a mesma ideia. O que vem à sua cabeça de imediato, depois de construir todas aquelas informações? Ora, primeira pergunta, o vetor nulo está em W? Caso afirmativo, né? Mais forte ainda do que o vetor nulo está em W, é você garantir que W é diferente do vazio. Porque não existe subconjunto. O vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Né? Ele é aceito na matemática como subconjunto de qualquer conjunto, o vazio. Então, temos que garantir que W, que é um subconjunto de V, que é subespaço, ele é diferente do vazio. E senão você... Não tem nenhum. Então é vazio. Então é um subespaço. Não pode. Por definição, W tem que ser diferente do vazio. E qual é a garantia que podemos afirmar que W é diferente do vazio? Qual é essa garantia? Essa garantia é exatamente o vetor nulo. O vetor nulo que está em W. W não é um subespaço? Não, a gente quer se convencer disso, né? Mas W, pelo perfil de W, a primeira coordenada é nula. O vetor nulo de V, como é que escreve vetor nulo de V? Você tem N coordenadas nulas, então a primeira coordenada é nula. Então o vetor nulo está em W. Se está em W, o vetor nulo, W não é vazio. Então você garante esse fato. Pelo menos não é vazio. Agora, quando você se convence que não é vazio, ótimo. Você já sai daquela possibilidade, não. Porque se for vazio, já diga logo, não é subespaço. Primeiro você tem que garantir que o vetor nulo está lá. O vetor nulo daquele conjunto. De maneira tal que ele foi construído, né? U, V, ambos vetores no conjunto W.
Olha o que nós estamos supondo, né? 2 vetores em W. Então, qual é o perfil desses vetores? Vetor U está em W. Como é construído o vetor W? Cada vetor, primeira coordenada é nula. Então, se eu afirmo que U e V está em W, eu tenho que pensar no perfil desse vetor. Então, vamos supor, por exemplo, U igual, primeira coordenada nula, a segunda não importa, vou colocar x2, a terceira x3, enfim. Como é um elemento de W, eu tenho N coordenadas, como foi definido. N coordenadas, vocês estão vendo aí. Do mesmo jeito, eu vou escrever o vetor V, com primeira coordenada nula, com N coordenadas. Ora, pessoal, feito isso, já posso somar. Como definimos a soma usual de U com V? Somando coordenada a coordenada. Eu faço o quê? 0 somo com 0, x2 somo com y2, x3 com y3, e assim sucessivamente. Xn somo com yn. Então, temos o vetor soma de U com V, uma ênopla de soma de coordenadas de U com V, ficando com este vetor. Mas notem que, como resultado, nós temos um vetor cuja primeira coordenada é nula. E você continua tendo N coordenadas. Portanto, podemos afirmar que o vetor soma U com V está em W. Atende esse perfil. Legal? Maravilha? A mesma ideia, pessoal, você tem que fazer com o múltiplo escalar. Você vai pegar uma escalar qualquer e um vetor U que esteja em W. Lembre-se, se o U está em W, obrigatoriamente, como é que nós vamos escrever o vetor U? Desse jeito aqui, ó. Não pode ser diferente. Vamos escrever aí o vetor. Bem, o grande questionamento continua sendo: alfa U pertence a W? Sim ou não? Alfa U está em W? Olha, aqui está o vetor U, o escalar é qualquer. Então, essa multiplicação por escalar, alfa U, é usual. É alfa vezes U. E alfa vezes U, multiplicamos cada coordenada do vetor U pelo escalar alfa. Ficando com alfa vezes 0, alfa vezes x2, alfa vezes x3, e assim sucessivamente, alfa vezes xn. E esse vetor resultante é um vetor que está onde? Está em W, porque a primeira coordenada é nula. Temos que ver o perfil, a característica do conjunto que está sendo questionado. Ora, com toda essa característica, W é ou não é subespaço de V? É isso que temos que responder. Sim ou não? Hã? Podemos afirmar que W é um subespaço do espaço vetorial Rn? Sim. Primeira pergunta, afirmativa. Vetor nulo está lá? Ok. Fechado em relação à adição? Sim. Fechado em relação à multiplicação por escalar? Acabamos de nos convencer agora. Pronto. Atende à definição de subespaço vetorial. Então, de forma afirmativa, respondemos.
A resposta é essa, sim. Bem grande, sim, sim. Isso nos convence. E o bom é que você entende isso de uma maneira consistente. É uma construção no pensamento, né? Você começa lá de baixo e vai subindo, galgando degraus do conhecimento.